Eu já estava aqui me preparando para ir dormir de cara lavada, mas eu pensei em algo que eu preciso compartilhar com você. Olha só, às vezes a gente tem o hábito de compartilhar as coisas que são importantes pra gente, às vezes algo novo que a gente inicia, né? Um projeto, às vezes algo que a gente determina que a gente vai fazer ali na vida da gente, a gente quer compartilhar com as pessoas mais próximas, né? Que a gente ama e que ama a gente, nossos pais, filhos, irmãos, esposa, marido, as pessoas mais próximas ali da gente. E, gente, eu vou te clarear aqui o perigo que é isso. Olha só, vou te trazer uma experiência minha. Eu espero que esse vídeo não fique longo, porque, gente, se eu te contar o sono que eu tô, mas eu precisava mesmo de colocar isso aqui agora pra você, porque isso tá muito forte assim em mim, né? Tá fresquinho assim na minha cabeça. Eu venho de um período que eu tenho feito, já tem vários, tem dois na verdade, né? Desafios aqui no canal que eu fiz. E além desses desafios, eu tô num período que eu venho buscando muita mudança. E assim, me mantendo alinhada, fazendo minhas práticas, fazendo tudo o que eu posso. E eu sei que eu ainda posso muito mais, né? Mas assim, de acordo com as minhas limitações, estou fazendo o que eu posso. E eu sei que o que eu posso vai melhorar. Mas enfim, então, eu tô assim, no meu modo caverna, como eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo a respeito dele. E dentro do modo caverna, alguns desafios que eu vou colocando pra mim. Aí, o que que acontece? Eu noto assim, em mim, uma mudança muito grande, mas muito grande. Gente, se eu contar pra você algumas coisas, às vezes eu fico lembrando assim, no meu dia a dia, eu vou lembrando de algumas coisas que eu fazia alguns anos atrás, que eu pensava, que eu falava. Eu fiquei assim, gente, mas parece outra pessoa. Olha, um exemplo que eu vou te dar, tá? Um exemplo. Que essa semana, essa ficha caiu pra mim. Olha só pra você ver, cara lavada, ó. Essa semana, ficha caiu pra mim. Eu, tava brincando com meu filho, aí tem uma gaveta aqui de um quarto que tem algumas coisas de material de escritório que eu deixo, é, que não tá usando, né? Tipo uma caixa de lápis de escrever, réguas, essas coisas. Aí, gente, eu lembrei, eu fazia estágio na faculdade e na época que o estágio acabou, era dentro da faculdade mesmo. Eu fiz publicidade e propaganda e tinha dentro da faculdade uma agência de publicidade que a gente atendia empresas do mercado. E quando o estágio acabou, assim, nessa agência, tinha muito material de escritório, né, que a gente usava, muito, post-it, uma infinidade, tudo quanto é coisa aí de papelaria, tudo quanto é coisa de papelaria que todas as empresas têm. Aí, no último dia, sei lá se foi o último dia, por aí, porque formei já tem 14 anos, então já tem muito tempo. Nos últimos dias assim, eu lembro que eu e meus colegas assim, a nossa turma aqui que estava estagiando, nós éramos acho que 6 pessoas, a gente pegou algumas coisas assim, eu vou levar isso aqui que eu vou precisar. Por exemplo, né, teve gente que pegou um pacote de folha ofício, A4, eu peguei essa caixa de lápis de escrever, que vem 12 unidades de lápis. Enfim, cada um foi pegando algumas coisinhas assim, coisas de papelaria. Gente, na época, eu não tinha consciência assim, mas peraí, eu tô pegando isso aqui por quê? Isso aqui não é meu. E qual que é a utilidade? Eu tô com os 12 lápis de escrever com a caixinha fechada, né? Não tá fechada agora porque peguei, tava na gaveta, meu filho brincando, vamos pegar isso aqui e vamos desenhar. Gente, eu não usei. Tem 14 anos que eu formei, isso foi antes de eu formar. Eu estagiava na faculdade. Então isso deve ter o quê? Uns 16 anos. Uma caixinha de lápis que eu peguei que não era minha. E pra que eu peguei?
só para pensar assim, isso aqui não é de ninguém, ou isso aqui é de todo mundo, né? Porque é da faculdade, faculdade repõe isso aqui com muita facilidade. Todos os meses a gente recebia nesse estágio muita papelaria, muita coisa de papelaria para ficar repondo, e tinha estoque lá que não usava, e nisso eu e meus colegas nos achamos no direito de que, tá, vamos acabar o estágio aqui, né? Vai ficar muita coisa em estoque e eles ainda vão ficar repondo muito, então a gente pode pegar alguma coisinha ou outra aqui que não vai fazer falta para ninguém. Pode não fazer falta para ninguém, mas não era meu, né? Isso só para contextualizar, essa questão da caixinha de lápis. Porque essa semana, essa ficha caiu pra mim porque eu vi essa caixinha. Então, olha como que são as coisas. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, mas isso é uma coisa que agora eu não faria de jeito nenhum. Pegar algo que não é meu, é da empresa, né? Da faculdade. Dane-se se repõe sempre. Dane-se se tem um estoque grande. Gente, não é meu, não tem que pegar. E aí eu fiquei nessa, assim, falei, nossa, mas quanta coisa já mudou na minha cabeça, né? Uma coisa que eu jamais faria agora. Foi uma luta interna pra eu não ficar me julgando, me criticando. Minha mentalidade era diferente, então não lesei ninguém, né? Então, paciência, é isso aí, bola pra frente. Agora eu penso diferente e pronto. Aí eu fiquei pensando o seguinte, como que são as coisas? Quando a gente muda internamente. Ok, mudamos internamente. Todas as práticas que a gente vai fazendo, seja o que for, uma meditação, Ho'oponopono, gratidão, todas as práticas de conexão espiritual que a gente faz, elas nos modificam por dentro. Dentro do modo caverna é bem isso, assim, ocorre uma mudança muito grande por dentro. E desde que eu iniciei meu modo caverna, que eu não encontro praticamente ninguém, assim, não saio com amigos, não viajei. No vídeo do modo caverna eu ainda falo que, né, Réveillon, Natal, Carnaval, não viajei, não encontrei com ninguém. E nesse período eu encontrei com família, e ainda assim não que eu fui viajar, mas às vezes alguém vem à minha casa, mas assim, amigos não. Eu decidi assim, por um período eu ficar mais na minha mesmo, mais reclusa, por entender esse processo que é necessário um momento mais de solitude. Aí o que aconteceu? Uma amiga minha que mora em outra cidade, ela veio para minha cidade, mas os pais dela moram aqui também. A gente não dormiu, ela não dormiu na minha casa, né? A gente não passou muito tempo juntas. A gente encontrou num sábado. Eu tenho um filho, né? Um bebê, ela também tem um filho. Então a gente encontrou, eu, meu esposo, meu filho, ela, o esposo dela e o filho dela. A gente encontrou e foi super divertido. A gente passou muitas horas juntas. E no dia, isso deve ter o quê? Um mês, mais ou menos. E no dia eu ainda fiquei pensando assim, nossa, mas que engraçado, ela não notou, né? Que a gente é muito amiga, ela não notou, assim, que eu tô um pouco diferente. E detalhe, que no desenvolver do tempo, assim, que eu tava junto deles, né, desses amigos, eu ficava assim, eu ficava pensando assim, engraçado, eu tô me sentindo tão diferente, mas quando eu ia falar alguma coisa, eu não achava que eu tava diferente falando, sabe, assim? Eu não sei te explicar muito bem, mas é tipo assim, sabe quando você tá se enxergando de um jeito, aí de repente você começa a se enxergar, você fala assim, mas eu não tô sendo aquela nova pessoa que eu tô me construindo. Essas atitudes, essas palavras que eu tô falando aqui, isso tá parecendo aquela Daniele antiga? Eu tive essa impressão. Mas até aí, ficamos pouco tempo juntas, eu pensei assim, não, tá ok. Eu só lembro que eu tive isso muito claro pra mim. Falei assim, engraçado, ela não notou que eu mudei? Olha, vai vendo. Aí passou. Quando foi há uma semana atrás, uma amiga minha de outro estado veio, aí ela dormiu na minha casa, ela, o esposo e o filho. E isso pra mim já ficou muito claro. Eu fiquei assim, e são amizades assim de muitos, muitos anos. Já ficou muito claro, eu falei assim, olha que engraçado, eu tô falando coisas como eu falava antes,
eu tô, por exemplo, gente, coisas que eu falava antes, por exemplo, falar algo em relação a dinheiro. Ah, não, não, isso não dá agora, não, não tô apertada, não, ai, dá vontade de viajar para tal lugar. Ai, já pensou que legal seria se fosse para tal lugar? Um tipo de conversa que agora eu me policio muito. Se eu não puder falar para você algo bom, eu vou ficar calada, sabe? Assim, por exemplo, eu conscientemente, né? Se alguém, por exemplo, a gente, nesse período aí de modo caverna, a gente encontrou família, né? Minha família do meu esposo. Então eu não falo, eu tento não falar algo daquilo que não é do que eu busco para minha vida. Se eles falam alguma coisa, eu consigo sair, eu já aprendi a sair disso deles. É difícil? É, mas eu já aprendi. E com amigo foi diferente. Aí várias vezes eu me peguei escorregando nessas. Eu falei, gente, mas que coisa. Eu tô voltando aos hábitos antigos. Aí, ok, passou. Semana passada. Quando foi essa semana? Ontem. Uma outra amiga minha de outra cidade, ela veio, aí ela, dois filhos e o marido. E nós nos encontramos, mas eles não ficaram na nossa casa. Então, nós nos encontramos por algumas horas. E de novo, eu falei, gente, mas olha esse papo aqui que eu tô falando. Gente, uma coisa muito louca, porque qual que foi a ficha pra mim que caiu? Quando você decide mudar, né, você muda por dentro. Mas se você não estiver completamente consciente, quando você encontrar com as velhas amizades, com as velhas pessoas que você tinha as atitudes antes da sua mudança interna, você vai ser levado a ser novamente como você era. Então, se você quer mudar, como no meu caso, né? Eu quero mudar, eu já noto muita coisa em mim, muita melhora, muita coisa. Melhor assim, de estar consciente com o pensamento, com o que eu vou falar, para não julgar, sabe? Às vezes a pessoa me fala algo ali, eu discordo, pra eu ficar atenta, assim, se eu cair, a mente cair pro julgamento, Ho'oponopono, faz Ho'oponopono, porque se você julga, você atrai aquilo. Se você faz o Ho'oponopono no momento que você iria julgar, você neutraliza aquilo, sabe? Você não atrai aquilo ali pra sua vida. Então, assim, fiquei nessa, falei assim, caraca, então é isso. Não adianta, se eu tô no meu processo de mudança, por isso que é tão importante a gente, no processo de mudança, a gente afastar. Mas a gente não quer afastar para sempre das pessoas, né? Que a gente ama. Claro que não, nem pode. A gente só tem que ter muita atenção para quando a gente encontrar e ter consciência que isso vai acontecer. Quando encontrar com as pessoas que te conhecer o seu velho eu, você tem que estar consciente para o seu velho eu não vir à tona, porque esse é o padrão. Se você modifica por dentro, aí você encontra as amizades que você se expressava de uma forma, a tendência é você, com aquelas amizades, você voltar à sua forma antiga, sabe? Não é nem a sua forma original, porque a sua forma original é perfeita, né? É voltar à forma daquelas crenças antigas, aqueles hábitos antigos. Então, assim, isso caiu pra mim muito forte. É muito bom a gente mudar, a gente precisa dessas mudanças e a gente precisa de um afastamento. Mas quando a gente reencontra, que isso vai acontecer muito, né, com família principalmente, ou com amigos, às vezes amigos, né, assim, que nem estão em outra cidade. No meu caso, as amizades são mais de outra cidade porque eu me mudei para uma cidade, para outra cidade, não é a minha cidade natal. Eu já saí da minha cidade natal, fui para uma cidade, depois vim para outra. Então, assim, a maior parte das amizades não estão na cidade que eu moro atualmente. Aí dá pra eu ainda conciliar um pouco mais. Mas ninguém quer afastar de ninguém, né? Todo mundo quer ficar perto de quem ama. Mas é preciso ter muita atenção e muito foco nesse período de mudança. E olha outra coisa. Sempre que a gente decide entrar num processo de autoconhecimento, de mudança interna,
a mudança interna ela vai acontecer. E depois a mudança externa. Para a mudança externa acontecer, a gente tem que estar muito preenchido dessa mudança interna para a gente começar a ter atitudes condizentes com a nossa mudança, sabe? Condizentes com essa nossa evolução. E a partir daí que os resultados vêm. Então a gente muda internamente, a gente tem uma mudança externa, né? As nossas atitudes mudam e depois os resultados vêm. Mas qual que é o grande lance? Quando a gente muda internamente, a gente já quer que o outro veja os nossos resultados. A gente quer pular as casas. Como eu, no caso, quando eu encontrei minha primeira amiga após muito tempo de não sair com amigos, de não encontrar com amigos, eu ficava assim, ué, mas ela não notou que eu, né, tô tão diferente? E, de fato, com ela eu nem tava diferente, porque eu já tava, assim, falando de coisas aleatórias, que eu falei, gente, mas não, meu amor, não falo, sabe? Sim, eu posso me posicionar da forma como eu escolho me posicionar agora, como eu escolho pensar e agir agora. Por isso é tão importante a gente manter em sigilo todo o nosso processo de evolução, todo o nosso processo de crescimento. Se a gente fala com amigos que agora eu tô fazendo isso assim assado, agora, ou com família, né? Agora eu tô fazendo isso assim assado, porque olha, daqui a um mês você vai ver como que eu vou estar. Ó, daqui a um mês, espera. Se a gente faz isso, a gente cria uma grande expectativa que o outro veja o nosso resultado, que ainda nem existe, porque a gente não está tendo ações condizentes com essa nossa mudança interna. Aí a gente se cobra, aí você começa a pensar assim, caraca, mas eu tô fazendo tanta coisa, é o que passou na minha cabeça, até eu tô falando aí você, porque isso é o que aconteceu comigo. Caramba, mas eu tô fazendo tanta coisa, assim, tô buscando tanto, tô fazendo tudo que eu posso e não tô vendo esse resultado aí. O que tá acontecendo esse resultado expresso? Mas eu já tô querendo mostrar pro outro resultado expresso, sendo que só tá aqui dentro. Então, gente, período de mudança, ele é interno. Depois, mudança externa, as nossas atitudes, a gente tem que comprar essa nova versão, esse novo eu. A gente tem que comprar. E a gente só compra a ideia da nossa nova versão, do nosso novo eu, quando a gente está completamente imerso nele. Quando eu encontrei essa minha primeira amiga, eu tava numa fase, até postei o vídeo aqui do canal, que eu tava assim, numa catarse tremenda. Tremenda. Então, não tava fazendo as coisas que eu precisava de fazer. Não tava. E como que eu iria estar imersa nesse meu novo eu se eu tava assim, querendo gritar, sabe? Assim, botar aquilo ali, pra fora. A gente só compra a nossa nova versão, o nosso novo eu, quando a gente está preenchido dele. Quando ele já está saturado por dentro. Aí a gente consegue mudar a nossa atitude. Depois que a gente muda nossa atitude, o outro vê o resultado. Não precisa da gente querer que ele veja nada, ele já vai ver. A gente muda por fora como a gente é por dentro, o outro já vai ver o resultado. Gente, é isso. Eu queria, assim, essa ficha pra mim, ela caiu como uma bomba, assim. Eu falei, nossa, caraca, é isso. E eu acho interessante trazer pra você isso, como eu coloco aqui sempre pra você, esse meu processo, né? Essa minha jornada, eu pensei, bom, às vezes isso aí também tá acontecendo com uma galera e da mesma forma como foi útil pra mim cair essas fichas, eu torço pra que seja útil pra você também. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!